Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um fechamento aí da Connect. Hoje um pouquinho mais tarde, tá? Tivemos alguns compromissos aí. Ah, um dia muito legal para a gente aí nas estratégias, plural. Agora temos a Connect Game Premium e vocês podem ver no nosso Insta aí o resultado de hoje, tanto da estratégia Connect Game quanto da Premium também. Só acessar ali, o link tá, o nosso canal tá na descrição, tá? Dúvidas também sobre o nosso copy, é só mandar no Insta que a gente responde vocês, beleza? Vamos começar então, como sempre, dando uma passada no cenário como um todo, falando da parte de mercado, parte econômica. Se a gente olhar hoje, um dia com alguns dados, uh, quarta-feira, 9 de abril, alguns dados sim divulgados, mas o grande driver uh, é, fica para a questão das tarifas, né? Tarifaço, como tem sido falado por parte de Donald Trump. E hoje nós tivemos aqui, tá, inclusive na Petro, mas eu vou primeiro colocar no Ibov, um dia de forte alta, devolvendo uma queda somada aí de 2 dias anteriores, terça e segunda, um alívio por conta do alívio justamente um alívio por conta do alívio das tarifas, pelo menos temporariamente, onde o Donald Trump comentou, ele disse sobre aliviar, né, pausar essas tarifas por um período de tempo para países que se mostraram dispostos a negociar. E claro que esse alívio de hoje ainda, pelo menos, não quer dizer nada permanente. Como a gente vem acompanhando, cada momento tem alguma fala, alguma novidade, e isso tem movimentado muito o mercado. Eu venho abordando, tá? E eu vou falando todo o fechamento sobre isso, até porque novos espectadores aí, né, podem estar vendo sobre a sensibilidade dos mercados atualmente, né? A gente vê uma notícia, uma novidade, como movimenta forte. E eu vou chegar lá, a gente vai ver no próprio mini dólar, mini índice, já tirar aqui, inclusive, a questão dos. Já tá. A questão de cada novidade, né, com movimento aí 2, 3 mil pontos, 1.000 pontos, e isso, o índice hoje, inclusive, em determinado momento no período da tarde, entrando em leilão. Então, é necessário muita cautela, não tem nada decidido, tá? Ah, então, às vezes fica com aquele medo de perder algo, né, o FOMO em inglês, Fear of Missing Out, mas na verdade é um momento de incerteza. Então, quando o mercado tem essa incerteza, vem algo novo, busca precificar, vem algo que cancela esse alívio de hoje, amanhã vem algum pessimismo, alguma novidade também, pode dar outro tombo para baixo e assim vai. Analisando aqui, a gente consegue ver, né, que acabou reagindo em um momento, uma região de suporte, mas, como eu falei, ó, se a gente olhar aqui, uma incerteza danada também graficamente. Vamos esquecer um pouco o cenário em si. Se a gente fosse analisar o gráfico, também não temos essa clareza. Batendo nas médias aqui, brigando, sem mostrar um caminho livre para voltar a subir, ou mesmo algo do tipo, ó, a partir daqui vai cair. Tá? Amanhã, se a gente tem uma outra novidade, uma novidade positiva, poderíamos ter um movimento de alta até essa região dos 132, ou até dar uma batidinha ali nos 134.000, 133.900, ficar por aqui. E da mesma forma, fica aqui qualquer notícia mais de apreensão, tomar outro tombo de novo. E a gente trabalhar dentro desse intervalo aqui. Seguindo então para, desculpa, para Vale, a gente pode ver aqui como o Vale reagiu, poderia colocar aqui ou aqui embaixo, tá? E a gente até citou isso, né? Como reagiu aí a uma região muito forte, casando com
um cenário externo já citado incessantemente, continuamente, fazendo um movimento de alta aí de 5,39. Junto temos a Petro, estava perdendo uma região bem relevante, chegou a testar inclusive uma faixa dos 31, que eu também citei, e já dando essa pancada, fazendo aquele piercing em relação ao dia anterior, podendo, tá? A depender do cenário, trabalhar aqui, vir de encontro com as médias móveis. Mas está um price action bem feio, né? Como a gente pode ver aqui, mesmo outros dias aí, um price action bem feio. Então, muita cautela para operar esses papéis, tá? Temos melhores opções, vamos colocar assim. Dando uma olhada aqui, outros papéis, para a gente dar um geral. Ambev também tem seu peso aí, mostrando uma força de alta. PBAS, nada muito chame atenção. Vamos ver Itube. Itube também tá uma alta até considerável, mas deixando um paviozão aqui depois de tentar passar desse topo dos 32,20. Ainda, e logo em seguida teremos uma resistência. Então, nada muito chame muito atenção, tá? E, de novo, é uma incerteza tão grande, né? Então, assim, tem que estar muito redondo o gráfico para que a gente possa fazer algo. Lembrando também vocês que vocês tendo às vezes em carteira algum papel, alguma ação ou interesse de saber mais de alguma ação, qual é a visão gráfica que nós temos, só deixar nos comentários que no próximo fechamento a gente pode analisar. Dito isso, então como eu passei para vocês, os papéis com maior peso, o Ibov, e aí por isso também esse movimento, tá? Partindo então para o mini índice que, como eu mostrei para vocês, nossa senhora, olha esse movimento aqui, foi isso que eu falei da sensibilidade, ó, pancada para cima, distorce tudo, né? Para a gente poder olhar aqui. Em determinado momento aqui tivemos, eu acho que 2 leilões, depois trabalhou aí fechando em 3%, chegou a ter uma alta bem maior, consideravelmente maior, até anulando esses dias aqui, os dias anteriores. Olhando aqui, vamos tentar deixar um pouco de lado essa parte aqui. Então, a gente olhar a abertura, um ótimo dia para nós, tá? Um trabalho legal no preço. E pegamos um bom movimento de compra. O ativo abriu entre 0,5% e 1% de queda, ou seja, menos 0,5%, menos 1%, uma região de retração. Deu aquela trabalhada, bateu na média de 9, ó, o impulso que eu falo da 9. Tivemos aqui também, ó. Ele distancia com o impulso, corrige até a 9, dá um repique, vale em continuar e aí assim desce. Mas isso aqui já, por si só, já gera uma ótima oportunidade, ainda mais casando aqui com o ajuste, né? Seguindo ainda sobre o período da manhã aí, ainda na primeira hora, tivemos uma tentativa de ficar abaixo de 1%, não conseguiu e a partir daqui engatou um grande movimento de alta. E, como eu falei, né, os nossos pontos, nossas confluências gerando boas oportunidades. Esse movimento, ele mostrou uma correção que foi muito condizente aqui com a FIBO, né? Um movimento aqui casando com o VWAP, FIBO, uma região relevante aqui por si só, gerando também uma oportunidade, tá? Então, um dia com uma alta volatilidade, mas uma volatilidade ainda que gerou belas oportunidades. A gente quer volatilidade, mas nada absurdo, né? Obviamente, até por conta dos stops. E aqui gerou uma série de boas oportunidades, aí aqui já começa a azedar, né?
Tivemos aí um movimento de baixa, não vem na 9, tenta subir, vem na 9, mas aqui eu já acho um pouquinho ruim, porque tentou continuar, não conseguiu, poderia vir direto na de 21, mas olha a volatilidade que está aqui, tá? Olha como está distorcido em relação ao período da manhã, começo da tarde. E esse foi o índice, tá? A gente pode até reparar que a gente está acostumado a ver uma movimentação de 1,5%, no máximo, sim, tá? Não estou falando que sempre tem 1,5%. E hoje brincou de balançar, né? Continuando, nós temos o mini dólar, mesma coisa. O mini dólar já foi um pouco mais complicado, né? No sentido do nosso tipo de análise. Ele teve uma resiliência aí na compra, até chegar um dos nossos pontos. E aí tem um movimento bem legal de queda, ainda dá uma defendida aqui na faixa dos 6.070, faz uma pequena correção, desce, trava, e aí também é uma pancada para baixo, que, sendo bem honesto, não é algo que adiante muito a gente ficar analisando isso, porque não é algo comum. A gente está querendo operar, obviamente, um mercado, entre aspas, comum, tá? Como a gente pode ver, movimento de retorno, chegando perto da abertura, trabalha, a gente tem um rompimento, mas aí começa a ficar bem volátil. Mesma coisa, tá? Um movimento, o dólar também bem sensível, e a gente começa a analisar bem isso só de olhar pelos percentuais, tá? Porque se a gente olha nos últimos dias, a facilidade de chegar em 1,5% de alta, principalmente de alta, né? Ó, perto de 1,5%, aqui é uma pancada, né? Aqui nem se fala. Ó, 1,5% de queda. Então, assim, algo que quando a gente estava em um cenário ah, mais tranquilo, a gente vê que o dólar ele chega ali em 1%, pode até passar um pouquinho, mas uma frequência muito menor, né? E agora está vendo essas pancadas para todo lado, o que exige cuidado, tá? Mas mesmo assim, a gente está começando a desenvolver a estratégia de dólar e, e mesmo assim gerando uma, uma bela oportunidade para a nossa estratégia também, por mais que tenha trabalhado dessa forma, tá? E é isso por hoje. Um dia bagunçado, especialmente bagunçado no período da tarde, tá? No período da manhã foi um dia bem legal para a gente, para ser bem honesto. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando do fechamento. Tendo alguma sugestão também, só deixar nos comentários e dúvidas sobre o nosso copy, só mandar lá no direct do Instagram que a gente responde. Não se esqueçam de deixar aquele... Opa, quase derrubei o mouse aqui. Deixar aquele like esperto para a gente, se inscrever no canal, que a gente vai começar também a postar alguns conteúdos de estratégia também, alguns temas bem interessantes também, beleza? Então é isso. Até amanhã, galera. Valeu.